A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as bases para o orçamento do governo federal de 2024, deve ser votada hoje no Congresso Nacional. A Comissão Mista de Orçamento vai se reunir às 9h30 da manhã para discutir e votar o projeto de lei orçamentária anual, que estabelece o orçamento federal de 2024. A análise do texto estava prevista para ontem, mas foi adiada devido a um impasse a respeito da recomposição dos recursos previstos para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Pelo parecer, os recursos para o PAC caíram de 61 bilhões para 44 bilhões de reais. O relator do projeto de lei orçamentária anual, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, afirmou que o governo deve enviar a solução para o impasse, o que pode incluir o remanejamento de recursos de emendas parlamentares. O texto prevê a destinação de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral. A meta fiscal do governo de zerar o déficit público foi mantida no parecer, que apontou a projeção de um pequeno superávit na casa dos 3 bilhões e meio de reais nas contas públicas. Ainda pelo texto, o salário mínimo previsto para 2024 será de R$ 1.421. Mas o valor pode ficar menor em função da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, uma vez que a regra de reajuste do salário mínimo prevê a correção pelo INPC mais a variação do PIB do ano anterior. O plenário do Senado aprovou ontem à noite a medida provisória das subvenções, que pode gerar arrecadação de 35 bilhões de reais aos cofres da União em 2024. A medida provisória acaba com a isenção de tributos federais sobre subvenções do ICMS concedido pelos governadores para as empresas com destinação ao custeio. Pelo texto, as sobras das subvenções só não serão tributadas se os recursos forem utilizados pelas empresas para investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acompanhou a votação no plenário do Senado, falou sobre a possibilidade do governo cumprir a meta de déficit zero nas contas públicas e também sobre os cálculos da Receita Federal a respeito da MP das subvenções. Isso é um processo. Nós temos que aguardar que as projeções da Receita, da PGFN se concretizem. Agora, a Receita Federal, ela faz um trabalho técnico. Ela não inventa número. Ela tem os algoritmos dela, ela tem os especialistas dela que fazem isso há anos. Eu tenho que me fiar na projeção deles. Eles podem errar? Podem. Se eles estiverem errado para mais, melhor. A gente antecipa a meta. Se eles estiverem errado para menos, eu vou ter que tomar providências. É assim que funciona. O plenário do Senado também aprovou ontem à noite a medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o 38º Ministério do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiantou quais serão as principais pautas do primeiro semestre de 2024. Temos desafios para o ano que vem. Eu disse a regulamentação da reforma tributária, a discussão sobre o gasto público, a pauta de transição energética. Nós temos uma pauta que eu considero importante, que é a discussão sobre a reeleição no Brasil, que foi uma emenda constitucional em 97, que introduziu a reeleição no Brasil. Acho que está no momento da gente fazer uma reflexão sobre se isso foi positivo ou não. Vamos discutir isso também. Então há uma série de medidas, inclusive essas de equilíbrio entre os poderes, como foi a PEC das decisões monocráticas, como é a discussão dos mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. São todas pautas que a gente deve ter no primeiro semestre do Senado. De Brasília, Jonathan Ferreira.